Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu estou aqui acompanhada de duas mulheres maravilhosas, mas antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever para quem está aí em casa. Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros, curtos, alisados. Eu tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui diante da câmera e hoje eu visto uma calça preta e uma blusa laranja. Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Maria Helena. Seja muito bem-vinda, espero que você goste da aula. E no chat, fazendo a comunicação com vocês aí em casa, eu tenho a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas do sétimo ano, como estão? Ansiosos para mais uma aula da nossa querida professora Viviane Santos. Como vocês sabem, eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal. E eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, tenho cabelos cacheados, pretos, na altura do queixo, eu ia dizer dos queixos, altura do queixo. Estou sentada em frente ao computador, usando a farda laranja, esperando o quê? A sua comunicação, já que o chat é justamente a nossa ferramenta interacional. Então, por aqui estou pronta para responder as vossas dúvidas, repassar os elogios, os comentários, as fofocas. Então, vem aqui me dar um oi e no meio da aula eu reapareço. Hoje a gente tá de pá de jarro, né, professora Camille? Com a mesma blusinha. Hoje a nossa aula é sobre a notícia e a gente vai pensar aqui as características da notícia, a gente vai ler uma notícia, tentar reconhecer a sua estrutura como a gente bem conhece, mas a gente vai relembrar, tá certo? Simbora então. Hoje a gente vai relembrar as principais características da notícia. Primeiro a gente começa com o que é uma notícia, né, em formato de texto, né? Então a notícia é um gênero textual não literário, essa parte é importante. A gente sabe que os textos são divididos entre aqueles que são literários, ou seja, aqueles que têm um aporte imaginativo, aqueles que vão criar possibilidades de vivências que podem não existir na vida real, né? É a parte ficcionalizada, ou seja, não gosto de dizer que é mentirosa, não. Eu gosto de dizer que é criada, né? Inventada. Criada. Né? É porque a ficção ela não é necessariamente uma mentira, Uma né? mentira, isso. Ela é um exercício de possibilidade, que pode ou não se materializar na realidade. Isso. Algumas fantasias São não too much. vão, né? São demais, mas ainda assim há momentos, né? Há aspectos que podem ser materializados. Pois é, e voltando para a notícia seria o oposto dessa ficcionalização, que é um texto não literário, ou seja, aquele que fica restrito à realidade tal qual ela é, né? Há uma descrição mais fiel do que existe. E a notícia circula em meios de comunicação a fim de conseguir informar o maior número de pessoas possível de algum fato social relevante. Então, a notícia ela tem como finalidade principal informar o público leitor que está em casa, seja o público do jornal impresso, seja das mídias digitais, né, na televisão, no rádio, na internet, de algum fato que ocorreu. Então, imagine que um evento aconteceu lá do outro lado do mundo. Então, através desses meios de comunicação, você vai conseguir saber o que está acontecendo do outro lado do mundo em tempo real, praticamente, né? Já que a gente usa a internet com bastante velocidade. A notícia, ela, por ter caráter informativo, se detém à realidade dos fatos. Isso significa que ela se abstém da criação imaginativa. A notícia só pode contar o que de fato aconteceu, nunca inventar nada. A notícia não é um gênero textual que possa sair criando situações. Então, vamos supor que uma notícia qualquer aqui da nossa cidade, sei lá, queimou um semáforo na Agamenon. Eu não posso inventar que todos os semáforos queimaram. Tem que dizer que é um só que queimou. Porque a partir do momento que eu invento, eu estou mentindo. Então, o jornalista ele tem todo um preciosismo com relação à veracidade da organização dos fatos dentro da notícia. Então, nada de inventar história. Eu sei que muita gente gosta de contar história, né? De criar, mas não é o fato, mas não é o caso. Diga. Professora, desculpa me interromper. Nada. Mas há uns anos existia aqui, né, na nossa querida cidade do Recife, um jornal que ele era especialista em
criar, assim, algumas histórias muito impressionantes. Por exemplo, eu acompanhei a saga do lobisomem, Jordão, eu acho, não sei. Mas era assim, de um engenho criativo, de umas, assim, as descrições dos espaços. Mas ali não era uma notícia, né? Se vendia como uma, mas você via ali claramente características de uma coisa inventada. E aí, se quando a gente diz que os gêneros literários não mentem, né? Eles estão criando. Quando a gente tem uma criação inverídica em uma notícia, aquilo assim, a gente pode dizer que é uma mentira, uma manipulação da verdade, uma fake news. E a gente pode pensar em até de forma bem pertencente à matéria de língua portuguesa numa mistura de gêneros, né? No hibridismo, porque a notícia ela não é mentirosa, mas o texto ficcional ele é inventivo. Então, a partir do momento em que eu crio uma notícia que está inventando, né, eu vou mexer ali com os limites dos gêneros textuais, certo? E também, eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem, vamos continuar então. A notícia pode também mesclar os tipos de texto descritivo e o narrativo. Isso acontece de forma diluída, facilitando contar a história. A notícia, ela vai contar uma história, né? Então, imagine que um fato ocorreu na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Então, ele precisa organizar ali de forma cronológica ou, né, de forma a entender quais das entrevistas vêm primeiro. Então, imagine que alguém foi atropelado na sua rua e várias pessoas assistiram aquela cena. Então, a gente tem várias testemunhas do evento. Então, a testemunha A disse uma coisa, a testemunha B disse outra coisa, a testemunha C discorda das duas primeiras. Então, o jornalista ele vai precisar organizar. Primeiro, ele conta o fato, depois ele pode passar para os depoimentos, né? E aí a gente, com esse texto organizado, consegue entender melhor o que aconteceu, tá certo? Mas ele também está tentando ali contar uma historinha. Então, há sim características do gênero narrativo, mas não apegada à inventividade da narração, e sim como uma forma de organização, muito provavelmente respeitando essa cronologia, que não venha a ser do enredo, exatamente, mas do acontecimento dos fatos, certo? E descritivo porque ele descreve o que aconteceu. Então, vamos imaginar que a pessoa atropelada vestia uma blusa azul e uma calça preta. Então, eu vou dizer, olha, fulano de tal, com 30 anos, foi atropelado por um carro cinza, ele vestia blusa azul e calça preta. Eu vou descrever, era um dia ensolarado ou era um dia chuvoso. Então, todas essas características que estavam ao redor do evento, elas também podem ser descritas na hora de fazer ali a transcrição da notícia, tá? De produzir a notícia. Vamos relembrar as principais características da notícia. Ó, a gente sempre vai e volta, né, nas principais características, mas é importante a gente relembrar para que fique bem fresco na nossa mente. Ó. Primeiro tópico, a notícia é um texto de cunho informativo. Então, ela precisa ter informações, né, sobre alguma coisa ou sobre alguém, né? Eu vou precisar fazer um recorte daquilo que eu preciso que o meu público saiba sobre aquele algo ou sobre aquela pessoa. Então, vamos imaginar a nossa notícia ali do atropelamento. O que é que eu preciso que o público saiba desse atropelamento? Eu preciso que o público saiba se era homem ou se era mulher, se quem estava dirigindo o carro também, né? A identidade das pessoas envolvidas, a idade dessas pessoas, o que é que elas faziam, se elas tinham algum envolvimento, se elas se conheciam ou não, né? Toda a circunstância que envolve o caso. Então, eu como jornalista, vou precisar colher essas informações para que o meu texto fique rodeado desse caráter informativo, tá certo? Em segundo lugar, a gente tem textos descritivos e narrativos. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Da necessidade de ter uma narratividade, não no sentido inventivo, mas no sentido de organização dos fatos. A gente tem textos relativamente curtos, a notícia não é um gênero textual extenso, né, longo, de muitas páginas. Ela precisa ser condensada ali em muito provavelmente uma página ou duas, dependendo ali da notícia,
E no meio digital isso fica muito mais fluido porque a gente não tem essa divisão por página. A gente simplesmente vai rodando ali, passando a tela, né? Então a gente tem um limite maior da quantidade de palavras que a gente pode escrever, tá? Mas ele normalmente é curtinho. E a gente tem, a notícia ela é veiculada nos meios de comunicação. Então, rádio, TV, jornal impresso, jornal online, redes sociais, qualquer meio de comunicação, podcasts, qualquer meio de comunicação vai ser base para a divulgação da notícia, tá certo? Inclusive até meios de transporte às vezes, né? A gente tem outdoors, que servem muito mais para publicidade, na verdade, do que para notícia, né? Bora, o que mais? A gente tem a linguagem formal, clara e objetiva. Isso significa que a mensagem que está contida na notícia, ela não pode ser interpretada de duas formas diferentes por pessoas diferentes. Ela precisa ser objetiva no sentido de não usar tantas figuras de linguagem que tornem o meu texto de difícil compreensão, não usar tanto o processo conotativo, né, que é essa abstração da linguagem. Então, eu vou precisar usar as palavras no sentido dicionarizado do valor semântico, né, ou seja, os significados que o dicionário me dá primeiro. Então, essa linguagem informal, ela também garante que o preciosismo com relação à língua portuguesa, então, o respeito às regras gramaticais, o uso das palavras correto, né? Isso vai garantir que a minha informação chegue sem ruído, chegue sem modificações muito graves de uma pessoa para outra, fazendo com que a interpretação de leitores diferentes seja a mesma, tá certo? A gente tem textos com títulos, e esses títulos podem ser o principal e o auxiliar, que a gente chama também de subtítulo, tá certo? Então, toda notícia precisa ter um título. O título faz parte do processo de chamamento da atenção do leitor para aquela notícia. É através dele que eu vou fazer com que o meu leitor permaneça nessa parte do texto para que ela seja lida, ou que ele se entedie e vá embora. Então, é muito importante que o jornalista tenha em mente que o título, ele precisa ser chamativo, mas ele não necessariamente precisa ser sensacionalista, né? O sensacionalismo é aquele título que quer dizer uma coisa usando outras imagens, outras reflexões, e aí você fica confuso na hora que lê e pensa, opa, eu vou ler aqui um negócio bem grave, e quando vai ler a notícia nem era essas coisas todas. Então, evitar o sensacionalismo é importante para um jornalismo sério e para uma notícia séria também, tá certo? A gente tem textos em terceira pessoa, ou que a gente chama de impessoais. Então, a notícia é um tipo de texto que não vai permitir subjetivismos. Eu não tenho o eu, tá certo, dentro da notícia, porque não é um poema. Eu não estou ali para contar como eu me sinto com relação ao caso. Então, vamos pensar naquela notícia que a gente estava pensando, na pessoa ou no homem atropelado na rua. Eu não estou aqui para dizer se eu fiquei feliz com a notícia, eu não estou aqui para dizer se eu fiquei triste com a notícia, se aquilo me deu gatilho, se aquilo me emocionou. Eu não estou aqui para fazer um juízo de valor acerca do fato. Então, o jornalista, ele precisa, na sua imparcialidade, que é o que a gente chama de imparcialidade do discurso, esse discurso em terceira pessoa, narrar o fato sem trazer consigo o seu subjetivismo, ou seja, o que ele sente ou o que ele achou daquela situação em específico, tá certo? Professora Viviane, Diga. Perdão. Nada. É importante a gente lembrar que isso porque o gênero notícia, ele é principalmente expositivo, né, descritivo. Então, ele não tem uma finalidade argumentativa ou de apresentação de ponto de vista, não tem esse fator subjetivo, né? Por quê? Porque a intenção é de relatar, né? É de expor, é de relatar, de expor, de descrever, né? De fornecer as informações para que aí sim o juízo de valor seja construído, né? A posteriori.
Pois é, esse juízo de valor, como a professora Camille estava falando, ele é do narratário, ou ele é do público leitor. Então, a partir do momento em que eu leio uma notícia, eu crio uma expectativa sobre aquele evento e eu crio uma interpretação que é muito própria, que é minha, né? Então, ao ler a notícia, eu vou saber como eu me sinto com relação a ela. Mas o jornalista, ele não pode influenciar na percepção desse subjetivo, certo? O que mais? A gente tem fatos reais, atuais e do cotidiano. A notícia é um gênero textual muito efêmero. O que isso significa? Significa que ele tem um prazo de validade bem curtinho. Ele é produzido para ser consumido no momento em que é produzido. Ele é tipo caldo de cana, tem que tomar na hora. Porque depois ele fica velho, ele não serve como fonte de informação, a não ser que seja em processo de pesquisa para a feitura de uma reportagem, por exemplo. Que a gente também já conversou um pouquinho sobre as diferenças básicas entre a notícia e a reportagem, né? A reportagem ela vai precisar fazer um estudo muito mais atencioso, historiográfico e buscando outras fontes do que a notícia. A notícia é para ser feita na hora. Então, eu preciso ali coletar as informações que eu tenho do meu evento, do meu fato, e arrumar dentro do texto e colocar para o mundo, né? Colocar esse texto para rodar, tá certo? A reportagem ela vai ser maturada e criada com muito mais cautela, com muito mais paciência. Simbora. Além de todas essas características, a notícia precisa responder a algumas perguntas muito básicas. Toda notícia ela precisa responder essas perguntas, que são informações básicas para o público leitor. Então, a gente tem o como, o onde, o quando, o porquê, o quem e o que. São aí 6 perguntinhas que toda notícia precisa responder para que eu consiga situar o meu leitor dentro daquele fato específico, certo? Vamos analisar uma notícia a seguir e tentar tirar dela as respostas para as perguntas que a gente viu. Então, a gente vai ler, eu trouxe aqui uma notícia para você de uma reunião do G20 que pensava aí em produzir um fundo para futuras pandemias. Vamos ler a notícia? As grandes economias do G20, que é um grupo de 20 países reunidos, né, que buscam tomar medidas cautelares e de comum acordo de cooperação mundial, anunciaram ontem, antes da sua cúpula na Indonésia, a criação de um fundo de 1,4 bilhão de dólares para se prepararem para futuras pandemias. Um valor considerado insuficiente pelo país anfitrião da reunião, que foi qual? A Indonésia, como a gente lê. Durante a coletiva, o presidente indonésio, o Joko Widodo, explicou que o fundo, do qual participam 24 países, tem como objetivo evitar uma pandemia e se preparar para ela. Mas isso não é o suficiente, declarou Widodo. Ao estimular que são necessários 31 bilhões de dólares, bem mais do que o G20 conseguiu reunir, né? E aí ele continua num discurso direto aqui, devemos garantir que a comunidade possa resistir a uma pandemia. Uma pandemia não pode ceifar vidas e romper as articulações da economia mundial, ele acrescentou. Este fundo foi lançado pelos ministros da Saúde e das áreas de finanças dos países que compõem o G20. Aqui na notícia a gente tem algumas características interessantes. Primeiro a gente tem um título em destaque, né, G20, e a gente tem a notícia já com o que é a notícia. A gente sabe que a notícia vai se tratar da criação de um fundo monetário que visa essa ação cautelar com relação a futuras pandemias. A gente já tem a localização, a gente sabe que foi na Indonésia, e a gente tem uma coisa interessante aqui nessa notícia, que é a alternância entre discurso direto e discurso indireto. Ou seja, quando o presidente da Indonésia fala, no texto vem marcado com aspas. Isso significa que ele falou aquilo tal qual está escrito na notícia. Quando é o jornalista que tem voz, ou seja, quando ele passa a ser o autor do texto, a gente tem a não utilização dos recursos das aspas. Mas será que a gente consegue fazer o reconhecimento daquelas perguntas que a gente falou que a notícia precisa ter dentro dessa matéria específica? Bora lá.
eu tenho aqui as minhas 6 perguntas que eu tenho organizado antes da leitura da notícia especificamente, ó. A primeira é o quê? Será que a minha matéria responde o quê? Responde, né? Ela diz que é a criação de um fundo para a pandemia. Então, o que essa notícia fala? Do que ela fala? Ela fala da criação de um fundo para possíveis e futuras pandemias. Será que ela responde o como ela pretende fazer isso? Responde também, ó, com a doação de dinheiro, 1,4 bilhão de dólares. E pelo texto mesmo a gente já sabe que é insuficiente, né? O próprio presidente da Indonésia fala. Será que a minha notícia responde o quando isso aconteceu? Ela também responde, ó. Logo no comecinho, ó, as grandes economias do G20 anunciaram ontem. E aí é importante que a gente se atente à data em que a notícia é vinculada e espalhada, porque ela vai servir de referência justamente para situar temporalmente dentro da publicação. Tá certo? Então, é o ontem da data em que a notícia foi colocada no jornal. A gente tem o onde, que é na Indonésia, e a gente tem o quem. Quem estava envolvido nesse fato, nessa reunião? A gente sabe que é o G20, o grupo de 20 países de cooperação mundial. Então, a gente também já sabe quem são os envolvidos. E a gente também tem o porquê, para que, em caso de nova pandemia, haja recursos emergenciais. Então, a gente tem aqui toda a explicação e a resposta das 6 perguntas cruciais para se responder dentro de uma notícia. Agora a gente vai entender um pouquinho a diferença entre a notícia e a reportagem. Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos e elas têm isso em comum, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, como a gente estava conversando aqui durante a aula, sem teor opinativo. Então, na notícia, não há opiniões do jornalista. Característica das reportagens. Então, a reportagem é quem vai ter esse caráter mais opinativo, tá certo? Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor. As notícias, elas estão dentro da estrutura do jornal. Então, o jornal que faz com que essa notícia circule, ele é o responsável pela autoria da notícia. É como se fosse uma responsabilidade coletiva e dividida. Na reportagem, eu tenho a autoria muito mais marcada e aí o jornalista consegue responder, né, comentar pelas suas próprias opiniões, até porque a gente tem opiniões na reportagem e as opiniões, elas são individualizadas, né? Então, o jornal não tem como se responsabilizar pelas opiniões de uma reportagem. Enquanto que as reportagens apresentam o nome do repórter. Então, essas são aí as principais diferenças entre notícia e reportagem. Teria mais coisa na nossa aula, mas como ela está acabando, a gente deixa para comentar em um outro momento, tá certo, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo momento. Obrigada, Maria Helena, que fez a tradução. Obrigada, professora Camille. Um cheiro e até a próxima.